Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. No mundo sem Cristo andava, sem gozar a salvação. Mas um dia encontrei o Senhor e Ele me deu salvação. Quando me achava no mundo, sem ver o que Deus tem para os seus, perdido andava o mundo, sem ter o perdão do bom Deus. Perdido andava o mundo, sem ter o perdão do bom Deus. Mas hoje sinto em minha alma o perdão do meu Salvador, que um dia por mim padeceu a dura morte de cruz. Pois Deus foi bom para conosco, mostrou-nos tão bela visão, permitindo que Jesus Cristo morasse em meu coração. Permitindo que Jesus Cristo morasse em meu coração. Meus amados irmãos, diletos ouvintes, quero saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui mais um programa, Voz da Escola Dominical, pela nossa rádio web aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, também pelo portal ADSMC nas redes sociais. Você pode nos acompanhar e esperamos que esse programa seja de bênção para todos nós, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que vão ser alcançados por esta palavra e que haja salvação e libertação para a glória do nome de Jesus. Nós estamos hoje com a lição de número 11, a salvação não é obra divina.
este assunto. Por certo, tem alguém que você conhece, da sua família, do seu grupo de amizade, que você gostaria de ouvir, que eles ouvissem esta palavra. Então compartilhe este link, esse endereço eletrônico, e por certo outros também serão abençoados. Nós já queremos lhes convidar para a leitura bíblica da nossa lição, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, onde fala que a salvação é pela graça. Vamos estar lendo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como noutros tempos também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Queridos, falar sobre a salvação como uma obra divina. Salvação não é uma obra humana. Salvação é uma obra divina, né? Salvação é uma obra de Deus, uma dádiva de Deus. Salvação é uma dádiva, um presente de Deus para o pecador. É a melhor definição de salvação. Um presente, dádiva é presente, né? E a salvação é um presente de Deus para o pecador. Qualquer pessoa pode receber um presente. Não há necessidade de um certo curso para receber um presente. Não é preciso estudar para receber presente. Então a salvação também é para todos, né? O pecador não precisa saber tudo sobre a Bíblia ou sobre doutrinas para ser salvo, não. É apenas crer, né? Pela fé, né? Por isso o pecador não precisa disso. Para receber um presente basta aceitá-lo e recebê-lo. Esta é uma regra básica, né? Aceitar o presente, receber, então você está de posse, né, deste presente. As maravilhas da salvação é assim também. Presente não se ganha trabalhando, obtém-se aceitando. Então você pode receber a salvação pela graça, né? Há quem diga até que graça aí no sentido original do texto é favor imerecido. Então você pode até não merecer, mas é pela graça. Outro sim, é que salvação não precisa de sacrifício, né? Rituais, como diz os legalistas, né? Esse ensino de legalismo é falso, é um ensino falso, de que nós somos salvos pelas obras, ou seja, devemos observar rituais, cerimoniais, preceitos da lei mosaica, nada disso. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a lição desta semana vem falando que a salvação é mediante a graça de Deus. A salvação, né, é pela graça, e tanto no Antigo como no Novo Testamento, graça sempre é um favor divino, tá certo? Então, na sequência desse estudo de apologia, né, apologética cristã, defesa da fé, vamos analisar hoje essa doutrina que é tão combatida, né, tão pouco estudada e conhecida,
Há os legalistas que alegam que salvação tem que ser através de rituais, cerimoniais, guarda da lei, guarda de dias e assim por diante. E à luz da Bíblia, nada disso nós encontramos, mas sim que a fé cristã mostra claramente que a salvação é uma obra divina e não depende de méritos humanos. O que você precisa é crer, aceitar e receber. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. E como já dissemos, presente, o que nós precisamos é aceitar e receber. Não é necessário estudar, não é necessário guardar isso ou aquilo, é um presente. Então você recebe, né, e agradece, e assim é a salvação. O Senhor está pronto a nos dar esta salvação gloriosa, desde que aceitemos, recebamos e cremos, né, que a salvação é um presente da parte dele. O homem, ao se envolver com o pecado, entrou em um verdadeiro beco sem saída. Ao pecar, tornou-se servo do pecado, a Bíblia deixa claro isso, né? Dominado totalmente pelo pecado, sem condição alguma de modificar sua situação. Esse é o ponto de partida. O homem no pecado está em um beco sem saída, precisa de ajuda, precisa de alguém que lhe dê a mão. Entretanto, a história não terminou com essa tragédia, não. Ao contrário, a Bíblia mostra, né, ensina claramente que antes da fundação do mundo, na sua presciência, né, Deus já havia elaborado um plano para retirar o homem dessa situação tão delicada. Diz Apocalipse 13:8 que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 também fala do amor de Deus por nós antes da fundação do mundo. Então, Deus já preparou este plano, né? Já existia mesmo antes da criação, né? Foi revelado, é bem verdade, no dia da queda, né? Mas nós vamos observar que quando o Senhor projetou este plano, é que ele, que conhece passado, presente e futuro, sabia que o homem ia cair e necessitaria de um plano para reerguer o homem, para restaurar o homem, né? E aí nós vamos encontrar Gênesis 3:15 também, o Senhor já falando que da semente da mulher viria um para resolver o problema da humanidade. Então, a salvação é algo que tem sua origem em Deus. Foi Deus quem planejou. É Deus quem elaborou este plano. O homem não poderia por si alcançar meios para restaurar sua comunhão original com seu Criador. Não havia como, né? Então foi o próprio Deus, Deus pelo seu grande amor, providenciou este plano para trazer o homem de volta ao seu convívio, à comunhão com ele. Então este plano para a salvação do homem, revelado à humanidade no momento mesmo da aplicação da sua penalidade, né, foi dado por Deus, foi elaborado por Deus, né? O primeiro gesto, né, deste plano foi a proibição do homem ter acesso à árvore, né, por causa do pecado, Gênesis 3:22, acompanhado da expulsão do Éden, né? Com essas medidas, Deus impediu que o homem, a exemplo dos anjos pecadores, vivesse numa dimensão, né, eterna, condenado à inevitável e sempre eterna separação de Deus, possibilitando ao homem, mediante o arrependimento, que ele tivesse de volta, né? Que ele fosse restaurado, que ele pudesse desfrutar de comunhão e de uma eternidade com o Senhor. Então aí está, em resumo, o plano da salvação. Salvação é pela graça. A palavra graça aparece 217 vezes em toda a Bíblia. Então é um tema muito abordado, a multiforme, né? O conceito de graça é múltiplo, né? Vai muito além da compreensão do homem. No desdobramento das Sagradas Escrituras, nós encontramos graça, né? Amor, charis, graciosidade, atrativo, favor, desde o Antigo Testamento, né? Nós vemos já esta graça se revelando ao homem. É um favor imerecido de um superior a um subalterno. Então isso é a graça de Deus. Então podemos desfrutar desta graça. Em resumo, esta palavra significa um favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Veja bem, é um favor, né? E um favor imerecido. A graça salvadora de Deus é vista ao longo das dispensações. Deus sempre veio ao encontro do homem.
O que o homem precisa é crer e aceitar e receber. Mas Deus já providenciou este plano maravilhoso de salvação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então está aqui, salvação é pela graça. Salvação vem antes da lei, né? Já no Éden, Deus fez a promessa de que vinha o Redentor da semente da mulher, né? E ali ele já cobriu a nudez do homem quando, né, ele matou aquele animal, tirou a pele, fez vestes e os cobriu. Ali já estava, né, um protótipo da salvação. O homem no pecado nu, e Deus providencia as vestes da salvação. Como disse o próprio profeta Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me vestiu com as vestes da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está, salvação pela graça. Isso vem antes da lei, não depende da lei, não depende de ritos, não depende de rituais, cerimoniais, guarda de dias, nada disso. Antes da lei, a salvação já estava providenciada. Salvação é pela graça, né? É pela graça, é um favor imerecido da parte do Senhor nosso Deus. E nós temos a salvação antes da graça, antes da lei, durante a lei e depois da lei. Então isso mostra que a salvação nada tem a ver com a lei. A lei apenas apontava o pecado, mas a graça veio para revelar-nos o amor de Deus, né, e a salvação de Deus. Agora, essa salvação divina, né, por meio da graça, é um ato soberano. É um ato soberano, é um ato que é exatamente proveniente da soberania de Deus, o governo de Deus. É Deus quem faz isto, né? Diz que a graça de Deus se há manifestado, Tito 2:11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É um ato soberano de Deus. Foi Deus quem decidiu salvar o homem, não é? Foi Deus quem escolheu esta salvação gloriosa. Ao homem cabe receber a graça divina. Então Deus mesmo renunciando ao exercício do justo castigo por sua livre e soberana decisão. Foi Ele quem decidiu isso. Ao invés de condenar o homem imediatamente e totalmente, Deus primeiro providencia, Ele mostra um plano de salvação, de libertação. E outra coisa que é bom você saber é que a salvação por meio da graça, ela é suficiente. Ela é suficiente, não precisa de mais nada, né, a não ser a obediência, a fé, a crença, né? Paulo nos mostra que a lei não é suficiente para salvar. Claro que não. A lei apenas apontava o pecado, mas a graça ela é completa, a graça ela é total, né? A graça de Cristo fez por nós aquilo que a lei nunca poderia fazer. Nos libertar do pecado, né? Nos tornar livres, né? Embora a fé seja o caminho dado por Deus, né, para a salvação, não é ela quem nos salva, é a graça. Somos salvos por meio da fé, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é o caminho, mas o objeto, né, que nos dá o direito é a graça de Deus. E essa salvação por meio da graça, ela também é imparcial. Além de ser suficiente, ela é imparcial, é para todos, né? A proposta de salvação é para homens, mulheres, é para judeus. A graça de Deus se há manifestada a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Então ela é imparcial. Além de ela ser suficiente, ela é imparcial. Ela alcança o alcoólatra, a prostituta, o toxicômano, né? Alcança a todos. A salvação é para todos os homens. É assim que nos mostra a palavra de Deus. E ela é também resistível, né? É resistível. O homem pode resistir, né? A ideia de que a graça é irresistível está ligada a Agostinho. De acordo com ele, a graça de Deus atua incondicional e irresistivelmente nos eleitos, garantindo a salvação deles, produzindo a reação favorável dos homens para com o evangelho e garantindo que essa reação seja absolutamente completa e eficaz. Então, o homem tem livre-arbítrio, ele pode resistir, né? Se no sentido de graça resistível, é porque o homem pode resistir. Se você só aceita, só recebe o presente se você aceitar, né? Mas se você não aceitar, você pode resistir. Então veja que Deus colocou no homem o livre-arbítrio, o direito de escolha,
colocou ao seu dispor o plano da salvação, mas é o homem quem decide se aceita ou não este plano glorioso da salvação. E a Bíblia diz bem claro: se ouvirdes a sua voz e não endurecer os vossos corações, como diz lá Hebreus 3:15. Então, é o homem quem tem o seu direito de escolha. A salvação está aí proposta a todos, indiferentemente de classe, posição, sexo, cor, enfim, todos têm acesso. E aí nós vamos aprender que a graça é a base da nossa salvação. Que coisa maravilhosa! A graça é a base. Há quem defenda erroneamente que os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela obediência à lei, enquanto os santos do Novo Testamento são salvos pela graça. É um grave erro. Sempre a salvação foi pela graça. Nunca o homem mereceu salvação. Por mais que o homem cumpra ritos cerimoniais, mas ele nunca seria digno de salvação. É graça. É graça, é misericórdia de Deus. Nenhum homem poderá ser salvo por suas obras, somente e unicamente pela graça de Deus, só pela graça. E Paulo escreve claramente: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vós. Diz o versículo seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie, senão o homem ia se gloriar. Eu sou salvo porque sou bonzinho, porque eu sou um homem santo, eu sou um homem obediente, eu faço sacrifício. Não vem das obras. É graça, é favor de Deus, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo enfatizou esta verdade citando dois exemplos do Antigo Testamento: Abraão e Davi. Abraão, o pai na fé, Davi, o grande rei, mas se foram salvos, foi pela graça de Deus. Foi a graça que os alcançou. Jesus ensinou que aos homens é isso impossível, mas a Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Está escrito em Lucas 1:37, Mateus 19:26. Paulo de igual forma asseverou: porquanto que era impossível a lei, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então era impossível ao homem, era impossível à lei, mas através de Cristo, que se fez pecado por nós, hoje o homem pode alcançar sim a sua salvação. Se você tem ouvido de alguém, de algum grupo religioso, dizer que o homem não pode ser salvo pela graça, que o homem precisa cumprir tal ritual, tal cerimonial, precisa guardar isso, precisa guardar aquilo, guardar dias, guardar meses, guardar fases da lua, seja o que for. Não acredite. São heresias, são doutrinas falsas. O homem é salvo pela graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É bom lembrar que todos os passos para a redenção do pecador são atribuídos à graça de Deus. A eleição é pela graça, somos escolhidos pela graça. A regeneração, o homem é regenerado pela graça de Deus. Justificação, o homem é justificado pela graça de Deus. A santificação do homem é pela graça de Deus. E por fim a glorificação, 1 de Pedro 5:10, diz que é pela graça. Aleluia, é tudo um favor imerecido da parte do Senhor nosso Deus. A salvação, como vimos, traz-nos a adoção de filho de Deus. Traz-nos a adoção, e o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é pura graça, misericórdia, é um ato soberano, divino. Salvação não é uma obra humana, não depende de méritos humanos, não precisa carregar pedra, não precisa ir a algum lugar religioso, como antigamente as pessoas andavam a pé, carregavam cruz, pedra dos ombros, pensando que isso dava salvação. Salvação é de graça. É só aceitar o plano da salvação, crer em Cristo e pela fé alcançar este presente maravilhoso. Não bastasse esta evidência interna de que Cristo faz em nós este milagre maravilhoso, também temos a evidência externa. O salvo, ele não é salvo pelas boas obras que faz,
Mas como é que entendemos que alguém é salvo? Porque o salvo pratica boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Paulo escrevendo, aos Efésios no capítulo 2, ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O 10 diz, porque somos feituras suas. A palavra feitura aí, poema, é a mesma palavra usada para poema. O compositor, o poeta que faz aquele belo poema. Assim Deus nos fez um lindo poema. Somos feituras suas. Glória a Deus. E diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando o homem é recriado em Cristo, nasce de novo em Cristo, é regenerado em Cristo, ele agora foi feito um novo poema. Aquele poema velho foi riscado, foi manchado, mas agora em Cristo somos feitos novas criaturas para as boas obras. Então, boas obras não salva, mas o sinal de que o homem é salvo é que ele pratica boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa alcançar, esta dádiva gloriosa. A salvação é uma dádiva, um presente de Deus para o homem. Glória a Deus. Qualquer pessoa pode receber um presente. E a salvação é um presente. Não há necessidade de fazer cursos, de estudar, de guardar isto, guardar aquilo. Você só tem que crer, obedecer e seguir a caminhada para o céu. O pecador não precisa saber tudo sobre a Bíblia. Há algumas seitas heréticas que dizem que para o homem se batizar tem que decorar 200 versículos da Bíblia. Da Bíblia deles, da versão deles, da tradução deles. Não é preciso isto. O homem é salvo pela graça. É um presente de Deus. Para receber um presente, basta aceitá-lo e recebê-lo. As maravilhas da salvação é assim. Aceite Jesus. Aceite o plano da salvação. Se arrependa dos seus pecados. Se converta para Deus. E você vai ter direito a esta salvação gloriosa. É um presente, não se ganha trabalhando, obtém-se aceitando. Então aceita a Cristo como teu Salvador e recebe este presente glorioso, a salvação que não é uma obra humana, é uma obra divina. Deus te abençoe. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, por esta revelação maravilhosa que alcançou os nossos corações. E nós podemos alcançar esta salvação tão bendita, tão soberana, tão, Pai, gloriosa, maravilhosa, aleluia, completa, eficaz. Nós te agradecemos. Revela Jesus, revela Jesus, revela cada um a tua palavra, revela esta salvação para tantos que ouçam esta palavra, para que eles também recebam este presente glorioso da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que esta palavra caia como boa semente no teu coração e possa produzir frutos para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, fique aí ouvindo mais este belo hino e no próximo sábado voltaremos com a ajuda de Deus. Deus te abençoe, Deus te ajude e vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Entre nós, quão alto monte a escalar, com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus.
falou, sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou.